Você que está meio perdido, sem saber o que estudar, como estudar, eu vou te falar hoje os 5 tópicos que mais caem na sua prova. Os 5 tópicos que você tem que ficar de olho, atento, porque realmente são aqueles tópicos recorrentes na prova do Enem que sempre aparecem pra gente. Fala, indivíduos, Leandro Vieira, professor de Filosofia e de Sociologia aqui no ProEnem, e eu quero te lembrar uma coisa, faltam menos de 3 meses para a prova do Enem. E aí, gente, você precisa agora estudar aquilo que realmente cai, aqueles conteúdos que realmente são os mais cobrados. Primeiro, Descartes. Esse autor racionalista do século XVI para o século XVII é um autor fundamental, cai sempre. Questões sobre racionalismo, razão, método, dúvida, ideias inatas, é um conteúdo que você precisa ficar de olho. Número 2. Aristóteles. Esse autor lá da antiguidade, discípulo de Platão, também é um autor fundamental. Alguns conceitos, como o conceito de justa medida, eudaimonia, política, bem comum, teoria do conhecimento, são conceitos que apareceram na prova algumas vezes. Número 3, é muito importante você conhecer melhor um autor prussiano aí do século XVIII chamado Immanuel Kant. O Kant é um autor que durante muito tempo apareceu na prova de forma esporádica, mas ele vem aparecendo mais nos últimos anos. Ele é um autor que quando cai falando de alguns temas repetidos. Por exemplo, algumas questões sobre esclarecimento, algumas questões que abordam a questão do criticismo e algumas questões que abordam as percepções éticas kantianas. A ideia de uma ética universalista, a ideia de pensar, os imperativos kantianos também devem estar no seu radar de estudo, naquilo que você não pode deixar se perder e que você tem que estudar. Número 4, se eu fosse você, eu dava uma olhadinha nos autores contratualistas. Hobbes, Locke, Rousseau são autores que aparecem de forma recorrente nas provas, ou seja, são autores que você tem que ficar de olho porque vez ou outra aparece uma questãozinha, normalmente perguntando sobre contrato social, estado de natureza e qual formato de governo eles defendem. E a minha quinta dica, minha quinta orientação para você seria dar uma olhadinha no Nicolau Maquiavel. Esse autor de Florença, nascido em 1469, é um autor que recorrentemente também aparece nas provas, normalmente trabalhando com as questões sobre virtude, fortuna, a defesa de uma essência absolutista na realidade do ser humano. O primeiro conteúdo que é relevante e fundamental para você no Enem é o conteúdo sobre relações culturais. Então as temáticas que envolvem antropologia, as temáticas que envolvem, por exemplo, as correntes de pensamento antropológico e alguns conceitos mais genéricos como etnocentrismo são fundamentais para a sua aprovação. O segundo tópico, que também é essencial para você, é o tópico que também envolve cultura sobre patrimônio. Patrimônio cultural, material e imaterial. O Enem recorrentemente coloca para você alguns exemplos de patrimônios e pede que você identifique se é material, imaterial e qual o contexto histórico, geográfico e sociológico desse processo. Terceiro tópico fundamental que você tem que saber de sociologia para o Enem são os conteúdos que envolvem as relações sociais e políticas, ou seja, conteúdos que envolvem que você saiba alguns conceitos genéricos que nós sempre achamos que temos conhecimento, mas que na hora de explicar nós temos dificuldade. Conceitos como democracia, parlamentarismo, como direitos humanos, direitos civis, esses conceitos são importantes que sejam muito claros para nós, porque eles sempre aparecem em nossa prova. Um quarto tópico bem importante para você são as relações ligadas à globalização. Mas calma, não do ponto de vista geográfico. A ideia aqui é que você perceba como a globalização afeta os indivíduos, ou seja, afeta a nossa vida em sociedade. E nesse contexto caem até alguns autores do pensamento das ciências humanas, como por exemplo Zygmunt Bauman. O quinto tópico que você tem que ficar de olho são as questões ligadas à raça e etnia. Como assim raça e etnia? Questões que falem sobre racismo, sobre o passado escravocrata brasileiro e também alguns autores que se relacionam a essa temática no imaginário social brasileiro, como Gilberto Freire e também Florestan Fernandes. Se você quer ver esses conteúdos e muitos outros fundamentais para sua prova, não dá mole. Acabamos de começar uma turma intensiva aqui no ProEnem. Vem com a gente que a aprovação de você vai estar garantida. Se você gostou desse vídeo, não esquece, se inscreve no canal, vão ter sempre vídeos novos dando dicas para você conseguir a tão sonhada aprovação no vestibular. Um forte abraço e até a próxima, valeu!